ligado ao prefeito. Sim, não, ele tem a ligação com o secretário. Só Sim. que o subprefeito tem uma autonomia na sua área. Né? Então, Quer dizer, ele é um prefeito na sua área. Seria um prefeito na sua área. Ele é um prefeito na sua área. Ele está ali politicamente, né, para resolver, né, e fazer com que a subprefeitura e os técnicos tenham a direção ali naquela área. Né? Quer dizer, é exatamente isso. Quer dizer, a subprefeitura hoje é como se você estivesse falando com o prefeito. Falou que o subprefeito está falando com o prefeito. Tecnicamente seria isso. É uma descentralização de poder para que possa gerenciar essa Uma pergunta óbvia para você. Falta muita gente para poder atender a contento todas as pessoas que procuram a subprefeitura ou não? Depende muito da época. Né? Nesse caso, por exemplo, disso que está acontecendo, dos condomínios horizontais. Hoje ainda as pessoas estão começando a conhecer um pouco. Às vezes isso não se ventilou de uma maneira assim maior dentro da sociedade. O que está acontecendo mais é com os próprios profissionais, arquitetos e engenheiros, que trabalham, que não são da prefeitura, que são autônomos, né, são empresas, esses estão buscando, vasculhando, então eles vão lá atrás de informação, porque eles não conseguem, né? A não ser que agora temos um site da prefeitura que tem legislação, e depois até passo esse site para as pessoas. Marcos, só uma coisinha, de ordem curiosa. Os registros de imóveis da circunscrição que pertençam àquela subprefeitura, né? Eu não sei se os bairros, as subprefeituras aglutinam maiores números de bairros do que os próprios registros, né? Porque às vezes extrapolam. Uma mesma subprefeitura tem 2 registros de imóveis. Pode ser, porque na verdade a subprefeitura é dividida por distritos, né? Porque acontece o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A subprefeitura, ela contém vários bairros, onde ela tem sua atuação. Sua atuação. Os registros de imóveis é a mesma coisa. Ele tem vários bairros que pertencem a ele. Às vezes uma subprefeitura, ela tem muito mais bairros do que o próprio registro. Às vezes uma subprefeitura detém 2 registros de imóveis ao mesmo tempo, não é? Sim, pode ser. Ao mesmo tempo. E existe uma correlação entre o subprefeito e o escrivão do registro de imóveis, para que se conversem, para saber exatamente o que pode ser melhor para o contribuinte ou não? Não existe essa conversação? Olha, o que é do meu conhecimento é que os registros de imóveis se reportam à Secretaria da Habitação ao secretário. Isso é o que eu Os registros de imóveis fazem isso? Quer dizer, diretamente a subprefeitura que detém todas as informações. Por que as pessoas sempre põem outras pessoas na frente? Se a subprefeitura, com o subprefeito, é que conhece todos os problemas do local, não seria melhor eles já conversarem diretamente com o escrivão, com o dono do registro de imóveis? Ou é politicamente que essas coisas funcionam? Não sei. É um assunto que... Pois é. Sai da minha essa é uma pergunta, né, que nós fazemos. Por quê? Porque o subprefeito é a pessoa mais indicada para dizer onde está o problema. Onde está, por exemplo, com esses problemas que existem. Né? Então... E cada região tem sua característica. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Região, por exemplo, que você tem um problema na lei, hoje é um gabarito de 6 metros de altura a partir do perfil natural do lote. Né? Sim. Quer dizer, a pessoa tem um lote, vamos falar assim, tem a rua e o lote cai. Há um declive no lote. Declive. Tá bom. Isso, ele cai para o fundo. Então, o que acontece? Se você está na Zona Norte, por exemplo, em áreas que tem montanhas, automaticamente você tem lotes que na rua vão subir e outros que vão descer. Okay. Os que descem tem um problema. Se ele for muito íngreme, né? Você pode construir a casa, mas não pode passar o gabarito de 6 metros. Não, mas aí fica no nível da rua. Às vezes não, até abaixo. Até abaixo da rua? Então tudo que se passa lá, e se não tiver um bom guarda-rail aqui, os carros caem em cima do seu telhado? Pode até ser. Então, dependendo da situação, da área, você vê que coisa interessante. Né? Nós tínhamos antigamente 9 metros, pelo Código de Obra, que está lá no Código de Obra. Agora nós temos 6 metros, que é a altura do gabarito. Então, o que acontece? Esses terrenos se desvalorizam, porque as pessoas não querem comprar. Ou se tem, vão acabar construindo clandestinamente. É meio complicado essa história toda. E, tecnicamente, para essas pessoas, é um terreno caro de construção.
Né? Por incrível que pareça, o pobre procura o terreno mais barato. E o terreno mais barato sempre, eu falo que é a pirambeira. Então, o terreno plano, bonitinho, são as áreas mais nobres. Ah, tá. Mas, E... Marcos, tem uma coisa aí que você não está levando em consideração. Veja, você disse que só o pobre possivelmente mora em lugares íngremes. Se você passa ali perto do Pacaembu, aquelas mansões que são construídas no morro, claro, com morros de arrimo, com sapatas, com toda aquela... São todas grandes obras no morro. Que ali... Coisa que o pobre não pode fazer no morrinho dele, né? Mas ali é no morro, né? Sim, nós temos áreas, por exemplo, em São Paulo, né, que são chamadas zonas de City, né, antigamente, zonas especiais. Eram as empresas que faziam os loteamentos, chamavam City, né? City, que eram de origem canadense, né, na época da Life Point, ainda, né, que foram os primeiros a fazer loteamento. Se eu não me engano, fizeram toda aquela parte de Ibirapuera, Jardim, indo até Santo Amaro, que era a fazenda de Santo Amaro, né? Isso em 1951, 52. Anterior até. Eu vi uma planta enorme no primeiro registro imóvel. Na verdade, eles trabalharam isso aí já no começo do século, né? Em relação ao Rio Pinheiros, quando fizeram a usina R-Morgan, né? Então, ali aquela área toda ali era uma área de charco, que depois se tornou uma área nobre, onde hoje é o Jardins, né? Então, o que acontece? Realmente, você está falando certo. Quando você está numa área nobre, mas mesmo assim, na área nobre, o terreno que cai, ele custa mais barato. Por quê? Porque a pessoa vai gastar mais na obra. Ali no Pacaembu também custa barato? Sim. Ali perto do estádio do Pacaembu? Se olhando para o lado esquerdo assim, que está indo embora? Se você comprar uma área plana, é uma coisa. Por quê? Você vai ter um gasto de obra muito mais econômico. Se você compra um terreno em declive, automaticamente, que nem tem ali, que eu vejo que tem uns... Mansões. Mansões, mas que tem pilares, que ali, só de concreto e aço, acho que para fazer uma casa popular, né? Muito básico para uma casa popular. Então, por quê? Porque é um gasto. Então, a pessoa que compra ali, realmente já compra sabendo disso e tem condições para construir um imóvel desse perfil, para esse tipo de renda, assim, né? Então, só fazendo uma recapitulação. Agora, na periferia é outro caso. Claro. Eu faço isso aí, às vezes, assim, alguns momentos na prefeitura, que acontecem alguns problemas, né? Que você está de plantão, aí você tem que atender uma emergência, porque uma casa está ruindo, caindo, ou o vizinho resolveu fazer um muro de arrimo, mas daí puxou a casa do vizinho e ela está caindo, ou caiu. Já vi coisas terríveis nesse meu tempo de prefeitura. Então, o que acontece? Você vai nesses lugares, você vê construções que ela desafia a física. Não diga. Pilares que você fala assim, como que pode estar sustentando esses 2 andares? Mas o pessoal, a necessidade faz isso. Sem dúvida. Então, você olhando assim, você fala assim, se tirar uma foto, levar para uma faculdade, né? Veja essas casinhas palafitas um desafio. em cima desses córregos. Sim. Eu fico olhando aquelas madeiras, como é que segura aquelas madeiras o pessoal? Tem uma família de 5, 6 pessoas ali. Não, eu tive uma experiência, por exemplo, em Santana, com a Zaquinagem, uma favela. Sim, onde tem o Singapura? Onde tem o Singapura? Tem um córrego ali. Sim, né? Ainda tem aquele córrego ali. Então, ali as casinhas eram muito interessantes, até para poder desmontar aquilo lá, era complicado, porque as casas eram ligadas uma à outra, né? Quer dizer, tirou uma, cai tudo. Cai tudo. Então não adiantava só você tirar a família. Puxa vida, porque eles iam pondo aquelas estruturas ali à beira do rio, aquelas paradas. Eles vão usando o alicerce do outro? Não é alicerce, é madeira mesmo. Ali no caso era madeira, né? Então o que acontecia? Eles puxavam madeiramento um do outro e iam interligando. Então, quando dava aqueles incêndios, eram catastróficos. Né? Como dizia, eles estão usando a fundação da outra casa, né? Sem dúvida.